Boa noite, pessoal. Me chamo Francisco Mário e a gente começa hoje o nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB. Eu já estava conversando aqui antes, né? A gente tem 53 dias para o dia da prova. É bastante tempo. Mas o fato de ser bastante tempo não implica dizer que a gente pode cochilar, né? A gente tem que, durante esses 53 dias, colocar como meta a preparação para a prova de vocês. Vocês têm que se conscientizar que daqui para lá, galera, todo dia é dia de preparação. São quase 2 meses, dá menos que 2 meses, né? 1 mês e pouco aí, que vocês vão perseguir um objetivo importante demais, né? O primeiro passo aí na carreira profissional de vocês, né? Porque com a carteira da ordem vocês já podem advogar, alguns concursos que vocês podem pretender fazer. Então, né, na apostila aí de vocês tem meu endereço no Face, tem um grupo de WhatsApp também que vocês vão fazer parte dele, um grupo no Face também, né, para vocês tirarem dúvidas. A aula de hoje, pessoal, é sobre identificação de peça. Antes da gente começar a tratar da identificação das peças, né, hoje a gente vai tratar especificamente de petição inicial. Bora conversar um pouquinho aqui sobre a prova em si, o que vocês podem e não podem fazer nas provas, e passar para vocês uma dica aqui. Vocês não estão fazendo concurso. É um concurso. A diferença de um concurso da OAB para um outro concurso é que vocês concorrem apenas com vocês mesmos, né? Não tem concorrência externa, né? Não tem candidato por vaga. Passou do ponto de corte, vocês estão dentro. Mas é um concurso. E concurseiro, eu dou aula para concurso há mais de 10 anos. E concurseiro tem a mania chata de ser pessimista. Sempre acha que vai dar tudo errado. Galera, primeiro ponto que a gente tem que fazer, primeiro passo que a gente tem que dar, a gente tem que deixar o pessimismo de lado. Não tem pessimismo, não. Para a gente conseguir um objetivo, ter sucesso em alguma coisa, a gente primeiro precisa criar esse sucesso dentro da gente. Quando você cria o sucesso dentro de você, você consegue exteriorizar isso e vai conseguir o que você quiser. Vocês já imaginaram com a carteira da OAB? Não passaram para se imaginar na carteira da OAB? Já viu estampado? O primeiro passo é esse, se imaginem com a carteira da ordem, pessoal. É um exercício de um mental besta, mas que eu quero que vocês façam hoje. Hoje, antes de dormir, eu quero que vocês fechem os olhos e se imaginem com a carteira da OAB. Pronto, quero que vocês façam isso. E eu quero que vocês façam isso todos os dias antes de dormir. 1 minutinho lá. Mentalize que você está com a carteira da OAB. Porque isso vai criar em vocês uma autoconfiança importante e um incentivo importante para a preparação de vocês. O que a gente mentaliza, a gente consegue, galera, exteriorizar. Isso é fato em qualquer ponto da vida da gente. Então, quero que vocês façam isso hoje. Mentalizem isso aí. E sobre a prova aqui, ó, o que é que a gente pode e não pode fazer da prova? E o que é importante também? Olha só. Por que a aula de hoje é tão importante? Identificação de peça. A gente sabe que a prova de vocês vale 10 pontos. Quanto é que vocês precisam tirar para serem aprovados? Tem que tirar 6. Quanto é que vale a peça? 5. Ou seja, errou a peça, vocês já não mais passam. Pode fazer as melhores questões do mundo. Daí, Rafael, obrigado. Mas errou a peça, já era. Caixão e vela preta. Então, fazer a peça e fazer bem é importantíssimo. A gente sabe, a peça vale 5 e são 4 questões, cada uma valendo 1,25 para completar o número de 10. E quando vocês pegarem a prova de vocês, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Identificar a peça, saber que peça é que vocês vão preparar. Na vida de vocês como advogados, o nome da peça não vale de nada. A gente costuma dizer nas aulas de processo o seguinte, olha, nome de peça não é elemento da petição inicial, não. Você pode fazer uma petição inicial na vida profissional de vocês sem colocar nome de peça nenhuma, ação ordinária, mandato, você não precisa botar nada. O que interessa é o quê? Parte, causa de pedir e pedido. Mas para a prova da OAB, a FGV tem uma regra própria. O nome da peça vale. Porque o nome correto da peça é que vai dizer qual é a peça que você está elaborando. É um mandado de segurança, você colocou lá a ação ordinária, sabe o que vai acontecer com sua peça? Vai zerar. Então, a correta identificação da peça se dá pelo nome da peça. Então, o primeiro ponto que vocês têm que fazer, saber identificar qual é a peça. Daí a importância da aula de hoje. Está aí o dia da prova, ninguém vai perder o dia, né, galera? 13 de setembro, né, 2015, 13 a 18, costumo dizer que a prova não começa 13 de setembro, não. A prova começa a partir do momento que você faz a primeira fase. Já começou a segunda fase. No dia da prova, acordem cedo, se programem, saiam muito cedo de casa, para não serem pegos de surpresa. Tem engarrafamento, vai ter um bocado de gente fazer prova também com vocês lá.
Então, se programem para não terem um susto no dia da prova e se prepararem tanto e perderem um horário, né? Isso é absurdo, ninguém vai acontecer isso com ninguém. Né? O que foi que eu falei para vocês aqui? Ó, item 3 do edital. Apaga a luz aí, por favor, para poder ficar, dá para enxergar aqui direito. No caso de propositura de peça inadequada para a solução do problema, ó, você recebe o quê? 0. E como é que você sabe qual é a peça adequada? Item 4 aqui, ó. A indicação da peça prática é verificada pelo nome da peça e o fundamento legal. Então, o examinador vai estar lá vendo, olha, é para fazer uma ação direta. Está lá no espelho dele, lá, ação direta. Se você colocou um nome diferente lá, você zerou a sua peça, né? Lembre ainda que as questões na folha de prova elas têm que ser respondidas de acordo com a ordem que elas são perguntadas. Você respondeu o item 4 no local do item 1. Você zerou o item 4 e zerou o item 1. Tem que colocar item por item, pessoal. 1A, 1B, 1C. Se não colocar item por item, vocês vão zerar. E por incrível que pareça, sempre acontece do aluno mais desatento não atentar para isso e terminar zerando a questão, mesmo sabendo a resposta, por um mero erro formal. Então, tome cuidado. Tem um local lá para fazer a peça e tem um local para responder as questões. Na hora de responder as questões, tem que responder por ordem crescente. Né? Aí fala aí que o caderno, o caderno de texto tem que ser tem um único documento válido, né? Alguns detalhes aí do edital que vocês leem em casa com calma. Outra coisa importante, galera. Outra coisa importante. A questão da identificação, né? A questão da identificação. Lembrem, vocês não podem identificar a peça de jeito nenhum. Né? Olha o que eu falei para vocês aqui com relação à ordem. Item 11. O examinado deverá observar atentamente a ordem de transcrição das suas respostas quando a realização da prova prática profissional. Então, aquilo que eu falei. Na peça prática, responde no local da peça prática, cada item 1, 2, 3, 4, no item 1, 2, 3, 4, numerando ABC, 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 enfim, quantos itens a questão pedir. Outro ponto importante que eu estava comentando é a questão da identificação. Item 12 e item 13 aqui. Galera, não inventem dados. Não inventem dados. Os dados que vocês vão utilizar para fazer a peça ou as questões são os dados dados pela própria prova. Se você colocar qualquer dado que não seja compatível com o que está na prova lá, o examinador pode entender que você identificou a sua prova. Identificou é 0. Então, por exemplo, a prova não fornece a cidade no qual você se encontra. A gente sabe que no final da peça a gente data, não data? Município e bota lá a data. Mas ele não falou qual é a peça, qual é a cidade. Você vai colocar Recife? Não, você vai colocar o quê? Aqui, ó. 3 pontinhos. Município, 3 pontinhos. Você vai colocar seu nome na peça? Não, é advogado, 3 pontinhos. Vai colocar o número do AB que você gostaria de ter? Não, é o AB, 3 pontinhos. Só utilizem os dados que a prova der. Aquilo que a prova não der, 3 pontinhos sempre. Não corram o risco de ter a prova como identificada, porque aí é só lamento. Beleza? Aí tem matéria procedente permitido, né? Tem aí a lista do que você pode levar e o que você não pode levar. Vocês vão ter uma aula aqui com a Manu, a monitora, que ela vai passar para vocês a parte de marcação e vai conversar um pouquinho sobre vocês, sobre isso aí. Né? Isso aí é só para vocês terem a informação inicial, né? Tudo que pode. A letra tem que ser uma letra legível, né, pessoal? Porque assim, como é que o examinador... É uma prova subjetiva? É, mas a correção é completamente objetiva. O camarada vai estar com sua prova aqui de um lado... E do outro lado ele vai estar com o espelho de correção. E vão ter lá as palavras-chave, que vão ter que estar no teu texto. Ele tem que entender. Se você coloca uma letra legível, o camarada não vai conseguir corrigir sua prova. Então vocês vão ter que escrever de modo legível, né? Pode ser letra de forma, não tem problema, desde que seja legível, né? Desde que seja legível. A gente vai conversar aqui no decorrer das aulas, que hoje é a aula inicial. No decorrer das aulas, eu vou passar aqui para vocês uma série de dicas de como fazer a prova, se vale a pena fazer rascunho, se não vale a pena fazer rascunho, o que é que você deve fazer com a folha de rascunho. Se preocupe não que a gente vai ter conversa sobre, a gente vai conversar sobre isso aqui mais na frente. Diga aí. Tem como pegar uma folha que seja igual e idêntica, a gente pode providenciar isso para vocês, até já tem, né? Até já tem. É porque essa aula de hoje, antigamente, quem era, aqui não tem nenhum, né? Mas as turmas mais antigas,
essa aula de hoje da gente era uma aula mais longa. Era petição inicial e recurso, e a gente já passava alguma coisa para vocês escreverem. Mas a aula estava ficando muito cansativa, tá? Era 3 horas e meia, 4 horas de aula. Então a gente deu uma enxugada nessa aula e colocou só a petição inicial. Mas vocês vão receber, não se preocupem, não vão receber lá exatamente como é a folha lá da OAB, né? Exatamente, as divisões, a quantidade de linhas e tudo mais. Não se preocupem não, que tudo isso vai ser fornecido para vocês. Inclusive, no simulado que vocês vão fazendo, vai ter 3 simulados aqui. Vai ser exatamente como é na prova da OAB, né? Vai ser exatamente como é no dia da prova. E aí está dizendo o que pode e o que não pode fazer, né? Então, lembrar, não pode anotação pessoal, transcrição, não pode cópia reprográfica xerox, né? Estava comentando agora há pouco, né? Estava conversando contigo sobre a questão do teu vademecum estar atrasado, está ultrapassado, né? Depois, é a primeira edição, mas já saiu coisa depois, súmula vinculante. Aí perguntou se podia complementar. Não pode complementar, pessoal. Infelizmente, não pode complementar. Ou você vai se confiar em ter aquilo de cabeça, ou você vai ter que comprar um vademecum novo, né? Eu recomendo que compre um vademecum novo. É um investimento que tem que fazer, mas é um investimento importante, né, que pode garantir a sua aprovação. A pergunta dela, deixar mais... Não, compre logo agora. Pode comprar logo agora, né? Até porque não vai sair nenhuma edição daqui para lá, não. Acho muito provável que saia uma nova edição daqui para lá. E outra coisa, né? Aí tem a bibliografia. Outra coisa, quem pode pensar, não, mas se sair alguma súmula nova, algum entendimento novo do Supremo, não pode ser cobrado na prova, porque tem que ser até o dia do edital. Não é assim não, hein, pessoal? Legislação nova não pode ser cobrada. Mas súmula revela apenas o entendimento que já é anterior. Então pode ser cobrado sem problema algum. Aí tem aí o rol de legislação que vocês precisam ter, né? Tudo que é possível e imaginável. Até já conversei aqui com vocês aqui, né? O vademecum eu recomendo. Tem o vademecum da Atlas, que é um vademecum muito bom. Tem o vademecum da Armador. A Armador tem um vademecum específico de direito constitucional. Então vocês podem utilizar o vademecum da Armador, que é pontualmente preparado para o direito constitucional. E ele já é preparado também, galera, para a prova da OAB. Então ele está exatamente de acordo com o edital, né? Então quem tiver dúvida, pega o vademecum da Armador, o de direito constitucional, obviamente, né? Então tem a legislação aí necessária. Tem a Constituição comentada aí, né, do Dirley e do Marcelo Novelino. Pedro Lenz aí e Marcelo Novelino é o livro que a gente recomenda. E os sites, né? Tudo está na apostila de vocês, por isso que eu estou passando rapidinho, hein? Planalto, onde você vai ter toda a legislação atualizada, e do STF, obviamente, né? As provas têm cobrado informativos, hein? Inclusive, a última prova da OAB, a prova passada, cobrou um entendimento jurisprudencial do Supremo, né? Sobre instalação aí de poste elétrico e tal, né? Então, tem que ler informativo. A gente vai conversar com vocês sobre isso aqui, mas existe a leitura em casa. Como eu falei para vocês, no final de cada aula, eu vou passar para vocês uma meta que vocês têm que cumprir. Vou dizer, pessoal, olha, até a próxima aula vocês têm que estudar esse assunto aqui e cumpram essa meta. Todo dia, pessoal. A preparação é diária. Não, Mário, eu só vou me preparar final de semana. Faço isso não. Eu só vou me preparar segunda, quarta e sexta. Não faço não. A preparação é diária. São 53 dias, 52, né? Porque o dia de hoje já está acabando, né? A partir de amanhã, 52 dias que vocês têm que estudar diariamente. Tem tempo tranquilo para estudar tudo. Tem tempo tranquilo. Vocês apenas precisam se programar. Acompanhe as aulas. A gente viu aqui, junto com o curso de vocês, tem as aulas presenciais, né? Essas aulas que a gente vai dar aqui para vocês, sobre peça. Fora isso, vocês têm as aulas da primeira fase da OAB e aulas do curso de delegado, que tem toda a parte de direito material. Então, fora essa aula de aqui, vocês têm ainda mais 23 aulas. Então, uma aulinha por dia. Todo dia assiste uma aulinha. Todo dia tira 3 horinhas para estudar. Se você assistir uma aula por dia e tirar 3 horinhas para estudar todo dia, pessoal, vocês vão passar com toda a certeza do mundo. Cumpram as metas que eu vou passar para vocês. No final da aula a gente conversa sobre qual vai ser a próxima meta. Então aí onde tem a súmula vinculante do Supremo, né? Informativos, tem tudo aí detalhado para vocês, né? Toda a legislação ali. Tem as peças cobradas nos anos anteriores, né? Tudo que é peça que foi cobrada. A gente sabe que no último foi uma ação direta de inconstitucionalidade. E as peças que vão ser trabalhadas no curso aqui. A gente vai trabalhar aqui todas as peças possíveis e imagináveis de serem cobradas. Tudo que já foi cobrado em exame anterior, e a gente ainda bota uma sobra, bota algumas peças que podem ser cobradas, mas ainda não foram. Então vamos ver todas, né? Muita gente se assusta, Mário, é um volume muito grande de peça. São em torno de 16, 17 peças que a gente vai ver aqui.
é um volume grande. Mas não se assuste com isso, não. Né? Pode acender a luz aí. Por que não se assuste com isso? Tudo que vai ser trabalhado aqui, ó. Por que não se assuste com isso? Por um motivo simples. Apesar de ser um volume muito grande de peça, apesar disso, praticamente todas as peças, elas se adequam a dois modelos. Na próxima aula, a gente vai ver aqui um modelo de petição inicial com vocês. E esse modelo de petição inicial vai servir para qualquer petição inicial. Então, seu cliente o procura e a questão da prova vai contar uma historinha bonitinha para vocês. E naquela historinha bonitinha você percebe que não existe nenhum problema concreto a ser resolvido. Não existe nenhum direito que foi ofendido de algum indivíduo. O objetivo aqui é apenas analisar em tese a compatibilidade da norma com a Constituição. O controle ele é abstrato. É fácil identificar isso na prova. Em contrapartida, na historinha que a prova contou para vocês, fulaninho de tal, ou cicraninho de tal, ele teve um direito ofendido, houve ofensa a um direito seu. E o objetivo da ação é reparar essa ofensa, ou prevenir que essa ofensa se concretize. É controle concreto. Simples assim, galera. Não tem mistério absolutamente nenhum. A questão trouxe para você um problema em tese a ser resolvido. Não está diante de um caso concreto. Controle abstrato. Questão traz para você que alguém teve o direito ofendido. Controle concreto. Mas se ainda assim ficar dúvida, a gente tem outra maneira ainda de solucionar isso aí. A gente vai pela legitimação. Quem é que pode ajuizar uma ação de controle concentrado? Quem é que pode ajuizar uma ação de controle difuso? Controle difuso, quem é que pode ajuizar, galera? Qualquer pessoa, qualquer prejudicado. Então, se na prova diz lá, olha, que cicraninho de tal procurou, José da Silva procurou, José da Silva pode entrar com ação de controle abstrato? Não. Você já sabe que é controle concreto. Não tem mais para onde correr. Porque o rol de legitimado de controle concreto, do controle concentrado é um rol restrito. Pode entrar com ação de controle concentrado. Bora botar aqui no quadro? Artigo 103 da Constituição. Quem quiser, abre aí, ó. Presidente da República. Procurador-Geral da República. Mesa da Câmara. Mesa do Senado. Difuso qualquer pessoa. Conselho Federal da OAB. Partido político com representação no Congresso Nacional. Governadores. Mesa da Assembleia Legislativa. Confederação Sindical. Em entidade de classe de âmbito nacional. Mário, eu não consigo decorar quem é legitimado. Está lá no artigo 103 da Constituição. Abre a Constituição e vê. Não precisa decorar, não. A gente não vai tratar na aula de hoje das peculiaridades de cada legitimado. A gente vai tratar na aula sobre controle. O objetivo aqui, como eu falei, é identificar a peça. Então, isso hoje é uma aula inaugural. Não se preocupe não, que a gente vai tratar de cada um dos legitimados mais na frente, na aula apropriada. Bora pensar aqui, bora raciocinar, galera. Se vier cicraninho de tal, Maria não sei das quantas, Zumira procurando você, você já sabe o que é controle difuso. Nunca vai ser controle concentrado. Para ser controle concentrado, tem que ser um desses legitimados. E eu vou além. O STF tem o entendimento de que a maioria desses legitimados, eles têm capacidade postulatória. Todo mundo sabe o que é capacidade postulatória, capacidade de postular em juízo. Quando vocês forem inscritos na ordem, vocês vão passar a ter capacidade postulatória. De maneira geral, a maioria dos legitimados para ADIM tem capacidade postulatória. Então, por exemplo, quem assina a petição inicial de um ADIM proposta pelo presidente da República é o próprio presidente da República. Essa é a regra. Essa regra só tem 3 exceções. 3 legitimados que não têm capacidade postulatória. Exatamente. Partido político com representação no Congresso, confederações sindicais,
e entidades de classe de âmbito nacional. Então, certamente, se vier para vocês uma peça de controle concentrado, o seu cliente vai ser um desses três aqui. Ou vai ser um partido político representado no Congresso, ou uma confederação sindical, ou uma entidade de classe de âmbito nacional. Como? A pergunta é quem assina. Nesse caso aqui, eles não têm capacidade postulatória. Então, eles têm que ser representados por um advogado, né? Bom, a gente vai fazer isso aí oportunamente, né? Advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos, né? Então, seu cliente aqui vai ser um desses três aqui, certamente, na prova. O Procurador-Geral da República não vai procurar você, pessoal. Nem mesa da Câmara, nem do Senado, nem nenhum dos outros. Então, vai ser um desses três aqui. Então, você pegou a prova. Já viu, olha, partido tal, representado no Congresso Nacional. Já fique de orelha em pé. Porque vai ter grande possibilidade de ser uma ação de controle concentrado. Mas cuidado, você consegue reconhecer que é uma ação de controle concentrado apenas pelo legitimado? Não, você consegue reconhecer que é uma ação de controle difuso. Porque se seu cliente não for nenhum desses, automaticamente já é ação de controle difuso. Mas o fato do seu cliente ser um desses é uma pista que é controle concentrado, não é uma certeza. Porque imagine, por exemplo, que o partido político está contratando você para entrar com mandado de segurança. É uma ação de controle difuso. Então, cuidado com isso. Então, como é que vocês vão raciocinar? Pegou a prova. O seu cliente não é nenhum desses legitimados. Já matou. Essa segunda pergunta é controle difuso. É um desses legitimados. Você vai dar agora um segundo passo. O problema que ele está me narrando é um problema concreto, uma situação que está o prejudicando e ele quer proteger o direito seu? Sim, é controle difuso. Não. O objetivo dele aqui é apenas analisar em tese a compatibilidade da norma com a Constituição. Controle concentrado. Sei lá, partido tal, o procura na condição de advogado, alegando que a lei X ela fere a liberdade de expressão dos cidadãos. Opa, está alegando que a liberdade de expressão dele está sendo ferido? Não, de maneira geral. Você já sabe o que é controle concentrado. Partido político o procura na condição do advogado, alegando que se encontra impossibilitado de registrar eleitoralmente determinado candidato por um motivo qualquer aí. Opa, já é controle difuso. É um problema concreto que está sendo levado para você resolver. Compreenderam como a gente faz a distinção, pessoal? Então, de novo, petição inicial, recurso. Não foi judicializado petição inicial. Segunda pergunta, controle concentrado ou controle difuso. Vai logo pelo cliente. Não é nenhum dos legitimados. Controle difuso. É um dos legitimados. Pode ser controle concentrado. Bora agora tratar do problema. É um problema em tese, reforçou o controle concentrado. Não é um problema em tese, não. É uma situação concreta que quer que se resolva. Controle difuso. Fixou bem isso aí? Então, respondeu. É controle concentrado. A gente vai dar um terceiro passo agora. Daqui a pouco a gente trata do controle difuso. Verificou que é controle concentrado? A gente vai ter agora algumas possibilidades. Vai ser a próxima pergunta que a gente vai fazer. Vai ser um ADIM, uma ADC, uma ADO ou uma ADPF. Que pode ser uma dessas 4 ações de controle concentrado. Uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou ainda uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF. Diz aí. Como é que é? Não, abstrato só essa daqui, ó. Porque concentrado a gente usa como sinônimo de abstrato. É concentrado abstrato. O difuso que é difuso concreto, né? Então a gente vai utilizar como sinônimo aqui, abstrato e
concentrado. Nas aulas, quando a gente for tratar de maneira mais profunda, a gente vai ver que não é sinônimo não, hein, galera? Abstrato e concentrado são coisas diferentes. Mas quase sempre é uma coincidência. O controle concentrado se dá de forma abstrata. Tanto é que as provas, de maneira geral, utilizam como sinônimos. E na aula de hoje a gente vai utilizar como sinônimo. Concentrado e abstrato a gente vai tratar como a mesma coisa. Beleza? Então é um legitimado e não há um problema concreto a ser resolvido. A análise vai se dar em tese. Então pode ser um ADIM, um ADC, um ADO, uma ADPF. Ficou claro isso aí? Beleza? Como é que a gente vai identificar, galera? Qual vai ser? Pelo tipo de norma que você vai impugnar. O objetivo aqui não é tratar de uma norma de maneira abstrata, então vai depender do tipo de norma. Para que seja uma ADIM, você tem que estar diante de uma lei, exatamente, lei, ou ato normativo federal ou estadual. E não é qualquer lei ou ato normativo federal ou estadual não, hein? É uma lei ou ato normativo federal ou estadual que seja posterior à Constituição. Tem que ser pós-constitucional. Então você verificou lá que a norma que você vai impugnar é uma lei federal, editada em 2000. Lei federal pós-constitucional, vai ser uma ADIM. Você verificou que a norma que você vai impugnar é uma medida provisória estadual. Medida provisória estadual de 2015. Norma estadual pós-constitucional, vai de ADIM sem medo de ser feliz. Mara, eu não consigo lembrar que a ADIM é federal ou estadual. Tem que lembrar. Mas se não conseguir lembrar, vai lá no artigo 102, inciso 1º, alineado à Constituição, que vai dizer lá: compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas Mário lá não fala pós-constitucional, não fala não, hein, galera? Esse é entendimento do Supremo. Até porque a gente vai tratar disso mais na frente. Mas vocês já devem ter estudado, galera, que se a norma for anterior à Constituição de 88, a incompatibilidade da norma com a Constituição de 88 não gera uma inconstitucionalidade, né? Gera uma mera revogação. E aqui é controle de constitucionalidade. Por isso tem que ser a norma pós-constitucional. Faltou alguém aqui? A gente trata de alguém? Município. Pode município? Não, galera. Município não pode. Faltou mais alguém? Distrito Federal. E aí? Como é que fica? Exatamente. O que é que o Supremo entende? O Supremo entende o seguinte: olha, quando a Constituição trata da ADIM e silencia com relação à norma municipal, foi um silêncio proposital. Ela não queria que coubesse ADIM contra a norma municipal. Mas ela silencia também com relação à norma distrital. Aí o Supremo entende que aí não foi um silêncio proposital, foi um mero esquecimento. E aí merece uma interpretação diferente. Como é que a gente raciocina? Distrito Federal pode ser dividido em município? A Constituição veda expressamente divisão do DF município, está lá no artigo 32 da Constituição. Isso gera um efeito prático. O Distrito Federal ele acumula competência do Estado e acumula competência do município, acumula ambas as competências. Bora dar um exemplo aqui. A gente está em Pernambuco, Recife. Se eu tenho um veículo automotor, eu pago IPVA, não pago? Eu pago IPVA para quem? Estado de Pernambuco. Se eu tiver um imóvel urbano, eu pago IPTU, não pago? Pago para quem? Para o município do Recife. Porque competência municipal não se confunde com a estadual. Distrito Federal, ele não pode ser dividido em município. Então, por exemplo, quem tem um carro no DF, no Distrito Federal, paga IPVA para o próprio Distrito Federal. Quem tem um imóvel urbano, paga IPTU também para o Distrito Federal. Ele acumula competência dos estados e dos municípios. Então, o que é que o STF entende? Se você estiver diante de uma norma do Distrito Federal, no exercício de competência estadual, vai caber a ADIM. Se você estiver diante de uma norma do Distrito Federal, no exercício de competência municipal, não vai caber a ADIM. Então é assim que interpreta, beleza?